Depois, uma mulher que trazia uma criança ao colo disse: "Fala-nos das crianças." E ele respondeu: "Os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas. Pois as suas almas vivem na casa do amanhã, que vós não podereis visitar, nem em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tentei torná-los como vós. Pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos de onde os vossos filhos, quais flechas vivas, serão lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito, e ele, com seu poder, faz com que as suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Que a vossa inflexão na mão do arqueiro seja para alegria, para assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que se mantém estável." Queridos amigos e queridas amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de volta examinando mais um capítulo do livro Vida e Sexo. O livro Vida e Sexo é uma obra do Espírito Emmanuel em parceria com o médium Chico Xavier. E no dia de hoje estamos examinando o capítulo 10, intitulado Os Filhos. Capítulo que Emmanuel vai dedicar a examinar de uma maneira bastante especial, dando esse enfoque que ele dá à temática da sexualidade, que é a temática geral, a temática mais abrangente da obra Vida e Sexo. Emmanuel, como sempre, cita um item, um texto, um recorte da obra kardeciana. E vamos ver o que ele escolheu para fazer referência, para se fundamentar. Ele escolheu o capítulo 14, item número 8 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: "Os laços de sangue não criam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que ele fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir." Essa, portanto, é a temática, esse é, portanto, o tom que Emmanuel vai dar no capítulo Os Filhos, capítulo 10 de Vida e Sexo, para abordar, porque o tema filhos, filiação, relação parental e filial é um tema muito abrangente, muito vasto, que permite muita consideração, permite muitos caminhos, né? E Emmanuel vai seguir aqui um caminho específico, né, que não é o único, mas é porque ele está conectando a temática maior, né, e se fundamentando, partindo do princípio, do conceito desse trecho aqui kardeciano. Esse trecho aqui da obra de Allan Kardec. Então, ele começa o capítulo dizendo, fazendo uma espécie de consideração geral sobre o abandono amoroso e afetivo das almas que se buscam na vida conjugal. E a gente fica pensando, surpreso, nós nos surpreendemos, ora bem, mas por que ele está começando um capítulo sobre filhos, falando de laços conjugais, de laços amorosos e da ruptura deles? Parece que Emmanuel está fazendo uma espécie de alusão ao capítulo anterior, União Infeliz, o capítulo 9, que nós já abordamos, né?
Parece que ele está conectando o início desse capítulo, os filhos, com a temática que ele já havia explorado, que ele já havia discutido no capítulo anterior. Então ele parte desse conceito, né, ele parte desse ponto específico, mais ou menos dando continuidade, né, desabrochando, né, desenvolvendo, desdobrando aquele ponto da ruptura afetiva, da união infeliz, né, dos casamentos difíceis, das relações afetivas penosas, né, e aí ele parte do ponto da ruptura, né, ele começa o capítulo Os Filhos falando numa eventual ruptura dos laços matrimoniais, conjugais, e ele vai dizer o seguinte, que essa ruptura, às vezes, gera nas criaturas envolvidas uma espécie de abandono afetivo, né, de lesão na alma, cujas repercussões são muito sérias e muito variadas. Desde aquele relacionamento que se rompe de maneira amigável e consensual, que é muito ético e muito nobre, àquele que gera profundas lesões na alma, transtornos psíquicos e até mesmo a morte de um dos seus membros, né? Então há uma variação, uma gama infinita dentro desse tema. Né? E aí ele vai dizer o seguinte, que é justo considerar que a alma que foi abandonada, ele fala naquela ruptura em que um decide romper e o outro não necessariamente, ou seja, que um não quer mais a vida conjugal, a vida amorosa. E ele vai dizer, é justo considerar que a alma abandonada queira reconstruir a sua vida amorosa, queira refazer a sua vida afetiva. Afinal, estamos na Terra para crescer, para evoluir, mas também para sermos felizes, né? E é justo, é válido que essas criaturas busquem se realizar na vida afetiva, na vida conjugal e até mesmo na vida sexual. Então, ele parte desse pressuposto, né, falando que nenhuma alma é condenada por querer, por exemplo, retomar a sua vida amorosa. E olha que ele está falando na década de 70, né, a ideia do divórcio era uma ideia ainda bastante mal vista, né, estávamos ainda nessa visão de que a pessoa que se divorciava era uma pessoa vulgar, principalmente a mulher era considerada inclusive prostituta em alguns setores da nossa sociedade, né, o desquite era visto como uma espécie de concubinato, né? Ou seja, a mulher que era desquitada era considerada uma concubina, né? Então, vejamos que coisa pesada, né? A década de 70, quando Emmanuel escreve essas considerações, né? Então, ele diz que é justo, é útil, é válido, é ético a criatura buscar se refazer, se realizar na vida afetiva, se satisfazer, afinal, e aí agora somos nós que dissemos, nem todo mundo tem estrutura emocional para aguentar quando uma relação não fica muito boa, né? Ou seja, uma relação rompe-se e a pessoa não mais permanece na relação, nem todo mundo tem a estrutura para agora viver para sempre de maneira solteira, de maneira isolada, ou não necessariamente isolada socialmente, mas de uma maneira que não mais vivencia a vida conjugal. Pessoas que optam por isso e ficam muito bem, ficam muito tranquilas, ficam harmonizadas consigo mesmo, mas outras pessoas não têm condição, porque cada pessoa tem a sua bagagem emocional, tem a sua estrutura, e é necessário respeitar. O problema é que às vezes nós queremos apenas um modelo e na verdade há espaço para tudo. Há o modelo daquela pessoa que não mais quer voltar a viver a vida amorosa e fica solteiro e não tem solidão, não tem carências afetivas, não tem conflitos e inquietações sexuais. E outras pessoas que querem refazer a sua vida amorosa, sexual, conjugal. Tudo isso é válido, né? E aí, Emmanuel vai dizer que muitas vezes ela encontra no tribunal da própria consciência a própria aprovação para continuar a sua vida amorosa, refazer a sua experiência psíquica e fica muito bem. Aí Emmanuel avança na obra e coloca um outro parágrafo dizendo assim: no entanto, quando há filhos, esse movimento, apesar de válido, deve ser feito com cuidado redobrado. Porque quando o casal tem filhos e há uma ruptura afetiva, esse abandono afetivo ao qual a alma se sente relegada, aquela alma que foi, aspas, abandonada, ou seja, como diz na expressão popular, largada, né, deixada, essa alma não deve reproduzir essa situação de abandono para com os filhos. E normalmente essa alma que é
aspas, deixada, quase sempre fica com os filhos, né? Seja homem, seja mulher, seja masculino, seja feminino. Então é necessário não transferir, não redirecionar essa frustração e essa dor, reproduzindo o abandono para com os filhos. É interessante que Joana de Ângeles, em uma outra obra falando do divórcio, da separação, vai dizer o seguinte: pensa muito antes de casar e pensa mais ainda para se separar, especialmente quando haja filhos. É que vale dizer, como nós já abordamos, que se a situação é pontual, se o problema conjugal é um problema que é uma crise momentânea que pode ser contornada, é válido e é nobre o indivíduo, por amor ao parceiro e principalmente por amor aos filhos, levar a relação adiante. Até com certo sacrifício, com certo sofrimento, levar adiante. É nobre. Espiritualmente falando, tem créditos. Tem méritos, mas como nós não estamos na Terra para sofrer, nós não viemos à Terra com a finalidade de sofrer, é óbvio que aquela alma que sofre, aquela alma que é desamparada na vida conjugal e que queira refazer a sua vida afetiva, que o faça, mas que tenha muito cuidado se houver filhos fruto daquele relacionamento, a ponto de Emmanuel chegar a dizer o seguinte: é justo até, em alguns casos, ter o cuidado redobrado, especialmente quando as almas das crianças, dos filhos, estão ainda naquela fase não totalmente consciente, ainda ausente de discernimento, né? Para que elas não sejam lesadas por uma vida amorosa aventureira e até por uma vida amorosa turbulenta, ansiosa, por uma vida amorosa intensa, né? E que elas não sofram reflexo disso, né? Então, é interessante. Aí Emmanuel diz em determinado momento o seguinte: em matéria afetiva, porém, se a união sexual trouxe filhos à paisagem terrestre, é razoável que as leis da vida reconheçam na criatura lesada a permissão de restabelecer a harmonia vibratória em seu mundo íntimo, em seu mundo emotivo, logicamente dentro da ética que sustenta a tranquilidade da vida íntima. Entretanto, essas mesmas leis da vida rogam, sem impor, às vítimas da deslealdade ou da prepotência que não renunciem ao dever de amparar os filhos, especialmente se esses filhos ainda não atingiram a puberdade que lhes traçará começo à compreensão dos problemas sexuais que afligem a humanidade. Olha que interessante que Emmanuel está trazendo. Está dizendo que os filhos ainda não entraram na puberdade, que vão lhe possibilitar entender esses problemas sexuais, que talvez, inclusive, foi um dos problemas que afetou a vida do casal, dos seus pais, né? E que é útil preservá-los nesse sentido, né? É útil cuidar nesse sentido. E em alguns casos, se a vida amorosa vai ser muito turbulenta, muito desorganizada, em alguns casos é até bom, nobre, protelar um pouco, postergar um pouco a vida afetiva para esperar um pouco o crescimento dos filhos. Ele chega a dizer isso na obra, o que não quer dizer aqui que seja uma imposição dogmática, né? Porque cada momento é um momento e isso daí é muito relativo, né? Mas o que Emmanuel destaca como mais importante é não desamparar os filhos, né? Hoje há inclusive uma instituição jurídica, que é a alienação parental, né? E o abandono afetivo, né? Mas sobretudo esse cuidado com a nova vida amorosa para que os filhos não sofram reflexo dessa vida amorosa, não gerem insegurança. Porque é óbvio que Emmanuel não está contra, e ele diz isso várias vezes, ao recomeço da vida amorosa. Mas quando nós vemos homens e mulheres trocarem de parceiros sexuais a cada semana, a cada momento está apresentando aos filhos uma nova experiência amorosa, uma nova experiência afetiva, isso gera lesões psíquicas, isso gera insegurança emocional. Os pais, especialmente os pais, devem propiciar aos filhos pequenos estabilidade, para que o psiquismo deles encontre uma espécie de noção de segurança. Ali eu posso contar. Eles podem me acolher o tempo todo, mas se os pais o tempo todo oscilam, se o tempo todo estão com um temperamento, se o tempo todo estão com uma pessoa que inclui na vida deles periodicamente, isso é negativo.
Isso tem repercussões negativas, emocional, psiquicamente. Então, uma coisa é o indivíduo refazer a sua vida amorosa. Outra coisa é o filho crescer com essa variação emocional e sexual dos parceiros do pai ou da mãe. Isso gera, naturalmente, repercussão, especialmente na área do psicológico, né? Na área da emoção. E é interessante que Emmanuel, inclusive, aborda a questão da importância desse encaminhamento, porque essa estabilidade dos pais vão, naturalmente, gerar um reflexo em estabilidade para os filhos. A importância da educação moral, como fala Allan Kardec. Quando Allan Kardec examina isso, ele estava examinando os grandes problemas sociais, econômicos, né? Quando nós vemos hoje os problemas que o Brasil e o mundo estão passando, né? Problemas econômicos, sociais, Kardec aborda de uma forma que parece que foi escrita ontem, né? Está lá nas leis morais, né? A respeito desses problemas sociais, materiais, econômicos, né? De relações urbanas, sociais, e ele conclui dizendo que a solução está na educação. Eu sei que essa expressão é uma expressão quase que gasta, já cansativa, né? Porque inclusive algumas personalidades públicas costumam levantar a bandeira da educação como solução, mas aqui a educação que Kardec coloca não é a educação que é ventilada por aí pelo poder público, né? Com todo respeito pelo poder público, porque o poder público está aí para nos amparar, nos auxiliar, como os poderes privados também, né? Mas não é essa educação que Allan Kardec está se referindo. Allan Kardec está se referindo à educação moral, aquela que é da alçada da família, especialmente dos responsáveis pelos filhos, né? Porque a escola não tem responsabilidade por educação moral. Pode até dar alguma noção cívica, de respeito, de ecologia, de ética, mas a educação moral tem a ver com convivência, com hábitos, diz Allan Kardec. A educação moral tem a ver com hábitos, e os hábitos vão se condicionando, vão se desenvolvendo, vão se exercitando no dia a dia. O que levou o próprio Emmanuel, em outra obra, a dizer o seguinte: a instrução, que é a educação da escola é instrução formal. A instrução informa, a educação forma e a evangelização transforma. Ou seja, a evangelização que Emmanuel se refere é a educação moral de que Allan Kardec fala. Essa educação dos hábitos, do respeito, dos valores morais que são plasmados na convivência familiar. Em uma outra obra, chamada Pensamento e Vida, Emmanuel volta à questão dizendo o seguinte, que a palavra escrita tem muito menos poder com relação aos filhos. Embora a gente deva estimular eles à instrução formal, à instrução escrita, à leitura, mas a palavra escrita em fases mais infantis, e até juvenis, tem muito menos poder em relação aos filhos do que, por exemplo, a palavra falada, a orientação no dia a dia e, sobretudo, o exemplo. E Emmanuel vai dizer o seguinte: o cérebro infantil é uma espécie de chapa magnética que os pais vão imprimindo nessa chapa magnética as suas induções. E aí ele diz, se o cérebro é uma chapa magnética, a mente infantil é uma espécie de objetiva, ou podemos dizer, em uma linguagem mais acessível, câmera fotográfica. Estamos aqui gravando com a câmera fotográfica. Então a câmera fotográfica vem com uma lente nova, ou seja, essa lente intercambiável que coloca, né? A câmera fotográfica é, portanto, a mente infantil que vai registrando, porque a função da câmera fotográfica é registrar eventos, situações, vai registrando e, naturalmente, armazenando na sua memória interna, no seu cartão de memória. O cartão de memória poderíamos utilizar a metáfora do ser como sendo o perispírito, né, que arquiva as experiências, né, transformando, portanto, ou o cartão de memória pode ser o inconsciente, se quisermos usar numa linguagem psicológica, né? O cartão de memória, portanto, arquivaria, e a mente infantil vai registrando, né, o que levou Maria Montessori a dizer que a mente infantil é uma mente absorvente, absorve o dia a dia dos exemplos, né, porque tem essa coisa do visual mais do que necessariamente a abstração, a cognição abstrata, mas o visual, né? Então é interessante isso, né? E aí Emmanuel vai dizer, a palavra falada dos adultos, especialmente dos pais, tem um poder de indução magnética
dos filhos, e de tal forma que os filhos sofrem muito os reflexos dos pais. Olha que coisa interessante, né? E aí, Emmanuel continua dizendo assim, porque os filhos não são bibelôs, não são adornos que os pais apresentam com orgulho, não são elementos que devem ser exibidos nas rodas sociais, ou então não são seres cujas fotos devem estar na carteira dos pais apenas para serem mostrados em reuniões ou em encontros de entretenimento. Os filhos, na verdade, são companheiros nossos de evolução, são antigos seres ligados a nós, irmãos nossos que estiveram no passado, muitas vezes no passado conosco. São vínculos, companheiros que estão conosco no processo evolutivo. E os pais são uma espécie de co-criadores com Deus. Equivale dizer que os pais estão co-criando na fecundação e na experiência, né, da doação material, né, dos elementos genéticos para que os espíritos possam se vestir. Eu acho essa figura muito bonita e muito interessante. Se vestir da roupa fisiológica, ou seja, o corpo é uma espécie de roupa, de vestimenta. Então, envolve. O espírito está dentro, né? E o corpo envolve. Ou seja, o espírito veste-se da roupa fisiológica e fica ali, naturalmente, retido por essa roupa fisiológica. Os pais emprestam essa roupa, mas o ser real que está dentro não é a propriedade dos pais, né? Mas os pais vivem essa experiência de co-criadores com Deus, porque, embora não sejam criadores, porque o espírito é gerado por Deus, mas eles geram o corpo físico, emprestam o corpo físico àquele ser, que vão então, nessa experiência, eles são co-criadores. Eles acabam por também vivenciar a experiência do amor filial, né? E nessa experiência eles vão amadurecendo nesse trato com os filhos, né? Onde lidam com essas diferenças, onde acabam aprendendo também com os filhos, né? Nesse relacionamento, né? Porque nessa experiência da relação com os filhos, os pais acabam por amadurecer, porque, aspas, fisicamente é meu, mas também não é meu, tem autonomia, tem gostos e preferências próprias que não são minhas. Olhe o que faz com que o ser, que a princípio pode ter um amor muito mais egoísta, muito mais egóico, é meu filho, etc., vai, né, lentamente com os anos, né, aprendendo a experiência, sendo obrigado a renunciar a algumas coisas, né, a conceder voo aos filhos, a respeitar suas autonomias e até, em alguns momentos, a aceitar que eles errem, que eles aprendam a duras penas, que eles batam as cabeças, que eles sofram com as experiências e aprendam com os erros. Então tudo isso é muito interessante, né? Por isso co-criadores com Deus, porque a divindade tem para conosco também essa experiência, né? Ele nos gera, mas naturalmente que nós acabamos por fazer o nosso processo evolutivo e nos afastamos às vezes da divindade, né? Então, é interessante isso, é a metáfora do filho pródigo que vai, vivencia as experiências evolutivas e depois volta à casa paterna, né? É como se fosse o espírito aí desenvolvendo-se reencarnatoriamente falando e depois voltando à experiência de sintonia, de conexão com Deus, né? Gerado por Deus e saído por Deus, né? Nessa visão ingênua do Éden de Adão e Eva, né? Do Éden do paraíso, da ingenuidade, e depois de toda a experiência agora volta a Deus, mas volta consciente. Saiu inconsciente, agora volta consciente e autônomo, né? Então, é interessante essa metáfora que também se expressa miniaturizadamente na relação com os filhos. A verdade é que a providência divina tem uma sabedoria muito grande, porque muitas vezes reúnem conosco filhos que são espíritos também que têm dificuldades conosco, ou que nós temos dificuldades com eles. Quantos casos dramáticos. Via de regra, diz Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, a família é um conglomerado de pessoas que se reúnem por laços de afinidade. Kardec vai dizer isso no capítulo 14, laços de família, laços espirituais e materiais. Ele vai falar isso, que via de regra há um vínculo de afinidade e que no espaço, ele usa essa expressão, as famílias são reunidas por uma atração magnética, quiçá, para se corporificar na Terra por laços de afinidade. Então, via de regra, há vínculos afetivos, há vínculos de afinidade, mas a providência divina é tão sábia que às vezes reúne espíritos que foram inimigos, que se antipatizaram,
que tiveram hostilidade entre si para se reunirem também na experiência da família ali, a fim de que o laço consanguíneo possa sublimar o sentimento negativo do passado. Então, muitas vezes, como dizia Chico Xavier, a gente contrai uma dívida no atacado e vai pagando as prestações. Ou seja, a gente, por exemplo, se for o caso, em reencarnação passada, retira a vida de alguém. Ou seja, elimina alguém fisicamente falando. Então essa pessoa, morre, é assassinada por nós. Nós tiramos a vida, agora recebemos essa pessoa como filho, em outra encarnação, ou seja, tiramos a vida, agora damos a vida física. E aí aquilo que a gente fez negativo, a gente vai pagando as prestações na educação dos filhos, no investimento moral, afetivo, financeiro, social, psicológico. Então tudo isso é algo muito importante, porque Emmanuel vai dizer que os filhos são fruto, via de regra, são fruto dos nossos reflexos. Ele fala isso na obra Pensamento e Vida. Ele vai dizer que, num capítulo sobre filhos, ele vai dizer que, via de regra, os filhos sofrem muito os nossos reflexos e acabam por internalizar alguns hábitos e alguns condicionamentos fruto das nossas mentes, ou seja, das mentes dos pais, que, de alguma forma, se direcionam, são direcionadas sobre eles. Então, os filhos são reflexos nossos. E Emmanuel coloca um parêntese dizendo mais ou menos assim: com exceção dos espíritos missionários. Com exceção desses espíritos missionários que têm uma tarefa específica, uma tarefa muito especial aqui na Terra, junto da humanidade, ou junto de nós, ou junto de alguma tarefa, de algum grupo específico, esses espíritos missionários não, porque eles se sobrepõem ao ambiente, eles trazem uma ética superior, um padrão moral acima da média, um padrão moral acima da nossa possibilidade, da nossa condição. Então eles transcendem essas imposições, essas influências do meio, essas pressões ambientais, mas tirando eles, a grande maioria, grosso modo, quase todos os espíritos na Terra sofrem a influência do reflexo dos pais. Então, por isso, Emmanuel dá o tom, falando dos filhos no âmbito da vida amorosa dos pais. Nem que seja, os pais estão separados, estão rompidos e querendo viver a vida sexual, a vida amorosa. E Emmanuel dá esse tom, falando dos filhos nesse universo da vida sexual dos pais. E como a vida sexual dos pais, de forma equilibrada ou atribulada, podem gerar reflexo na vida psíquica e emocional dos seus filhos.